boa tarde a todos, ou boa noite já, né, para todos. Muito obrigada pela presença de vocês na nossa visita à vida e obra de Tarsila do Amaral. Nem só de Semana de Arte Moderna viveu o ano de 1922. Em junho deste mesmo ano, chegava por aqui, vinda da Europa, Tarsila do Amaral. E logo com a sua beleza, a sua simpatia e o seu enorme talento, conquistou os nossos modernistas e formaram o Grupo dos Cinco, que são estes aqui que nós estamos mostrando. Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. E este delicioso desenho que nós estamos vendo, que foi feito por Anita Malfatti, no momento de descontração, que eles ficaram muito amigos. Então, muita gente pensa que Tarsila fez parte da Semana de Arte Moderna, mas Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna, ela fez parte do Grupo dos Cinco. Então, no piano está Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, deitada no sofá, Anita Malfatti, e deitados no tapete, no chão, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia. E esse desenho virou o símbolo da Semana de Arte Moderna. Tarsila tinha um bom gosto incrível e tinha um olho clínico assim, impressionantes para descobrir novos artistas, e assim ela comprou para sua coleção particular e trouxe para o Brasil obras como obras de Picasso, Fernando Léger, obras de Roberto Delaunay, de Giorgio De Chirico. Então, trouxe para o Brasil, naquela época, obras de artistas muito pouco conhecidos por aqui, da vanguarda europeia. Então, ela foi uma das primeiras a trazer para o nosso conhecimento obras desses artistas já bastante importantes na Europa. E Tarsila também, aos pouquinhos, nós vamos conhecendo a vida de Tarsila do Amaral. Essa mulher corajosa, que conseguiu romper preconceitos conservadores da época que ela vivia, não é? Ela conseguiu também, ela exercitou a sua emancipação, rompendo esses preconceitos e indo morar sozinha na Europa, viajando sozinha. Era uma mulher vaidosa, que se gostava e se cuidava. Enfim, Tarsila, uma personalidade. E bem como Mário de Andrade gostava de dizer, a arte de Tarsila tem ar de festa, ela é feliz. Tarsila veio de uma família muito rica do interior de São Paulo. Os avós de Tarsila eram cafeeiros de elite. E o avô de Tarsila, que se chamava José Stanislau do Amaral, de tão rico, era conhecido como o milionário. E a avó de Tarsila, que se chamava Teresa Cristina, de tão religiosa, era conhecida como a Santa. E o casal teve 7 filhos e eles moravam entre as inúmeras fazendas no interior de São Paulo e um palacete no centro de São Paulo. E um desses 7 filhos era o pai de Tarsila, que também se chamava José Stanislau do Amaral. E assim, Tarsila nasceu neste berço de ouro em 1º de setembro de 1886. E ela nasceu na Fazenda São Bernardo, em Capivari, e depois cresceu na Fazenda Santa Teresa do Alto, nas imediações de Jundiaí, no interior de São Paulo. E Tarsila nunca frequentou uma escola tradicional. Ela tinha sempre professores particulares que iam até a fazenda dar aulas para ela. E ela falava fluentemente o francês, como falava português. Quando ela completou 12 anos, a família foi viajar para a Europa. Foi a primeira vez que Tarsila viajou para a Europa. E na volta dessa viagem, os pais deixaram ela e a irmã caçula no internato em Barcelona, onde elas ficaram por 2 anos. E foi em Barcelona, nesse internato, que Tarsila fez a sua primeira obra-prima, que foi essa lindeza que a gente está vendo aqui, que foi o Sagrado Coração de Jesus, primeira obra-prima que Tarsila fez. Quando Tarsila fez 20 anos, Tarsila fez esse seu primeiro autorretrato. E foi nessa ocasião, com 20 anos, que ela foi dada em casamento, porque era assim que acontecia.
as moças eram dadas em casamento a um primo da sua mãe, que se chamava André Teixeira Pinto. E um casamento fadado a não dar certo, primeiro pela personalidade forte de Tarsila, e também pelas muitas diferenças que existiam entre o casal. E a única coisa boa que sobrou deste casamento foi a única filha de Tarsila, que se chamava Dulce. Em 1917, Tarsila foi estudar artes com o professor Pedro Alexandrino, e foi nessa ocasião que ela conheceu Anita Malfatti e ficaram muito amigas. Em 1920, Tarsila, então, seguia para a Europa e estudar artes na França, e ela levou com ela a sua filhinha Dulce, que tinha na época 9 anos, deixou Dulce no internato em Londres e seguiu então para Paris e foi estudar na Académie Julian, que era na época a academia de artes mais importante da Europa. E foi na Académie Julian que ela teve a oportunidade de estudar ou de aprender com modelos vivos. E em 1922, voltava, então, Tarsila para uma temporada aqui no Brasil. Ela chegou em junho de 1922 e ela ficou sabendo da Semana de Arte Moderna através de Anita Malfatti. E quando ela chegou aqui, ela também foi apresentada aos nossos modernistas por Anita Malfatti. E eles eram todos muito granfinos, e eles estavam numa confeitaria muito chique no centro de São Paulo. E logo que Tarsila chegou com Anita, Oswald de Andrade se apaixonou por Tarsila. Ele teve paixão à primeira vista por Tarsila. Mas Oswald de Andrade, esse moço lindo, sedutor, paquerador, muito namorador, ele já tinha sido casado, ele tinha um filho fora do casamento, que se chamava Nonê. Então, Tarsila não deu muito crédito para ele nessa época. Mas quando ela voltou para Paris em novembro de 1922, ela deixou por aqui muitas saudades. Em janeiro de 1923, Oswald de Andrade foi atrás de Tarsila em Paris e começaram um relacionamento. Mas tinha que ser um relacionamento escondido, porque Tarsila ainda era oficialmente casada com André Teixeira Pinto. Mas a entrada de Oswald na vida de Tarsila fez com que ela se transformasse da caipirinha simples do interior de São Paulo na mulher sofisticada, que só usava alta costura parisiense, como Jean Patou, Poiret. Ela mudou o penteado, mudou a maquiagem, e ela se transformou numa mulher muito sofisticada. Ela comprou um ateliê no centro de Paris, que tinha sido de Cézanne, e ela e Oswald recebiam os artistas mais importantes de Paris na época, como nós estamos vendo aqui. Do lado esquerdo está Oswald de Andrade, depois Tarsila, depois aqui de chapéu e barba, Constantin Brancusi, que é um importantíssimo escultor da vanguarda europeia, e outros amigos da época. E neste ateliê, que tinha sido de Cézanne, Tarsila e Oswald recebiam, então, esses artistas, e nestas recepções, eles serviam feijoada, caipirinha com pinga vinda do Brasil, cigarrinho de palha e cafezinho cheiroso. E essas recepções ficaram muito famosas em Paris. E os franceses adoraram a caipirinha nossa e apelidaram Tarsila de caipirinha, não por ela ter nascido no interior de São Paulo, mas pela bebida caipirinha, né? E foi nesta ocasião que Tarsila conheceu seus primeiros mestres cubistas, que são Fernando Léger, este primeiro, Alberto Glizis e André Lotte, que foram os 3 primeiros mestres cubistas. E aqui de boina nós estamos vendo Vitor Brecheret e Vicente do Rego Monteiro, que também frequentavam essas reuniões com Tarsila. E foi nessa ocasião que Tarsila conheceu Picasso. E quando ela foi no ateliê de Picasso, muito emocionada, ela percebeu que Picasso fazia um cubismo cerebral, mas que também era muito emocional. Então, ela ficou emocionada com esse cubismo de Picasso. E não foi só a figura externa, quer dizer, não foi só Tarsila que se modificou nessa época. O seu trabalho, a sua técnica também se transformaram.
como nós estamos vendo aqui. Este quadro à esquerda é Caipirinha, este que foi leiloado agora e foi vendido por um paulistano, né? Ele está agora morando em Campos do Jordão, esse da esquerda, e o da direita é um nu artístico. Só que Tarsila não fazia um cubismo como era o cubismo europeu, com as cores monocromáticas. Tarsila sempre colocava as nossas cores e as referências do nosso Brasil nos seus trabalhos, sempre. Ela se inspirava no cubismo europeu, mas era sempre o nosso Brasil que estava sendo representado nos seus trabalhos. Em 1923, Tarsila fez esse maravilhoso autorretrato que ficou conhecido como Manteau Rouge, que todos nós conhecemos, que é lindo. E esse Manteau Rouge, Tarsila encomendou com Jean Patou. E ela encomendou para um jantar que ela e Oswald tinham sido convidados, que era um jantar oferecido pelo embaixador brasileiro na França, na época, que era Souza Dantas, e Souza Dantas estava oferecendo esse jantar para 500 talheres em homenagem a Santos Dumont. Esse jantar muito chique, não é? Tarsila e Oswald, que tinham sido convidados, eles chegaram um pouquinho atrasados. E quando eles entraram, e que Tarsila, com esse maravilhoso Manteau Rouge, com esse cabelo todo puxado para trás, com essa maquiagem sofisticada, essa boca vermelha, quando ela entrou, todos os olhares, absolutamente todos, se voltaram para ela. Só dava Tarsila nesse jantar. Né? Ela era a figura mais importante desse jantar, chamou a atenção. E o Oswald de Andrade, para não ficar atrás de Tarsila, ele vestia um terno roxo e uma gravata borboleta amarela. E Tarsila depois registrou esse seu momento glorioso neste autorretrato lindíssimo. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção neste braço e nesta mão que Tarsila faz, neste gesto que Tarsila faz com a mão. E eu vou mostrar para vocês de onde que Tarsila se inspirou para fazer esse gesto com a mão. A próxima obra que nós vamos ver é A Negra, que também foi feita em 1923. A Negra foi a primeira manifestação da antropofagia, só que a antropofagia só foi acontecer em 1928. Então, aqui é a primeira manifestação. E Tarsila se inspirou para fazer a Negra nos quadros grandiosos que Fernando Léger fazia na época. E ela também se inspirou nas histórias das negras escravas, que as ex-escravas da fazenda do seu pai contavam para ela. Porque as ex-escravas contavam que as escravas elas não podiam parar de trabalhar enquanto amamentavam seus filhos. Então, a solução que elas encontravam era pendurar pedras nos seus seios ou tijolos bem pesados, e quando os seios ficavam bem compridos, bem pesados, elas jogavam os seios para as costas, elas penduravam seus filhos nas costas e eles iam amamentando enquanto elas trabalhavam. Então, essas histórias chocaram e emocionaram demais Tarsila. Então, em homenagem a essas negras tão sofridas e tão batalhadoras, Tarsila fez, então, a sua Negra. E ela se inspirou nessa fotografia, que a negra estava sentada numa espécie de escadaria, e Tarsila faz essa escadaria, essa escada muito estilizada nessa forma geométrica, em horizontal, e ela, como sempre colocava uma referência do nosso Brasil, ela faz essa folha de bananeira em diagonal nesta sua obra. O grande seio, não é? Simbolizando essa dor, essas negras tão sofridas e tão corajosas, e esse braço com a mão que nós vimos agora na fotografia, e no autorretrato do Manteau Rouge, que Tarsila faz uma homenagem também, ela faz na sua própria mão a homenagem na negra, que nós acabamos de ver na fotografia. Então, muito bonita essa relação que Tarsila faz com a sua figura,
em homenagem às negras que tinham sido escravas na fazenda do seu avô, não é? Então, ela tem essa empatia com as histórias que ela ouvia quando ela era criança. E, em 1924, Tarsila e Oswald convidam Blaise Cendrars, que é este que nós vamos mostrar para vocês, que é um poeta e um escritor muito famoso. Ele era franco-suíço, mas ele era radicado em Paris na época. E ele tinha loucura para conhecer o Brasil. Então, o casal convidou Blaise Cendrars e ele passou por aqui 6 meses, visitando o Brasil. E o casal levou ele para conhecer vários lugares do Brasil. E entre esses lugares, as cidades históricas de Minas Gerais. E Tarsila se disse muito, muito emocionada quando ela viu as histórias de Aleijadinho, ela conheceu as obras do mestre Ataíde, os altares domésticos de São João del Rei, de Mariana. Então, ela viu que as cores dos altares domésticos, né, nesta obra que nós vamos mostrar, que se chama Religiosidade Brasileira, né, e ela viu as cores da infância dela, que muitas vezes ela tinha vontade de usar essas cores, o azul, o rosa e o verde, mas que os pais, a mãe dela dizia que eram cores feias, eram cores caipiras. Então, ela falou, vingo-me dessas pessoas agora, colocando essas cores que me ensinaram que eram cores feias, vingo-me dessas pessoas colocando essas cores agora nos meus trabalhos. Então, nesta fase, que se chama fase pau-brasil, nós vamos ver dessas cores nos trabalhos de Tarsila. E Tarsila, por onde ela ia, com Blaise Cendrars levando, ela estava sempre com seu caderno de desenho e ela ia desenhando e registrando tudo que ela via, e depois esses desenhos se transformaram nessas obras que nós estamos vendo, nesses óleos sobre tela. E esses desenhos de Tarsila inspiraram Oswald de Andrade para fazer o seu livro, que se chama também Pau-Brasil, e inspirou também o livro de poemas de Blaise Cendrars, que se chama Rotas de Viagem, todo ilustrado com os desenhos de Tarsila. E Tarsila, então, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, qual não foi a surpresa de Tarsila? Porque ela levou Tarsila, levaram o Blaise Cendrars para conhecer o carnaval do Rio de Janeiro. Qual não foi a surpresa quando chegou no Rio e viu o símbolo máximo do carnaval no Rio, quer dizer, o símbolo máximo de Paris, que é a Torre Eiffel, ilustrando, enfeitando o carnaval no Rio de Janeiro, não é? E aí ela viu a Torre Eiffel, só que para ela a Torre Eiffel simbolizava a torre antena dos novos tempos modernistas. Então aqui a gente vê uma paisagem animada nessa obra que se chama Carnaval em Madureira, né? Cores festivas, linhas retas, linhas curvas nessas montanhas que a gente vê estilizadas no fundo, o pão de açúcar feito somente com 2 pedras, muito moderno, isso para uma obra de 1924. As figuras enfeitadas para o carnaval, todas coloridas, com os chapéus, até o cachorrinho que a gente vê aqui está enfeitado para o carnaval, não é? E Tarsila faz um momento de humor aqui, nesta figura negra, muito espigada e muito alongada, em contraposição com essa outra figura baixinha e gorducha. Então, Tarsila cita essas 2 figuras como um momento de humor nessa obra. Já na outra obra que nós vamos ver, que se chama Morro da Favela, a gente vê os casarios de um morro na favela, todos empilhados, né? Todos muito juntinhos, as pessoas passeando tranquilamente, as crianças, os cachorros, a vegetação. Na verdade, Tarsila doura a pílula nessa obra. Todas as obras que ela faz, quando ela representa o Morro da Favela, as favelas do Rio de Janeiro, ela doura a pílula, porque ela não queria mostrar na Europa
a realidade de uma favela no Rio de Janeiro. Ela não queria que os franceses soubessem a verdadeira realidade das nossas favelas já naquela época, no Rio de Janeiro. Então, ela dá uma disfarçada aqui nessas obras. E a próxima obra, que é o Mamoeiro, a gente vê uma paisagem rural, né? Pedras que se transformam em árvores, como nós estamos vendo, esse grande mamoeiro como a figura principal, com esses mamões exuberantes, enormes, essa ponte muito bonita, onde essas três figuras parecem flutuar, né? Atravessando a ponte, numa paisagem rural. A gente vê esse mastro com o M, claramente nos mostrando que a obra se chama O Mamoeiro. E essas três obras que nós vimos, que são o Carnaval em Madureira, o Morro da Favela e o Mamoeiro, a Tarsila chama de obras animadas ou paisagens animadas, que ela faz neste primeiro momento da fase pau-brasil, porque depois ela vai modificar essa fase pau-brasil. As obras vão ficando mais silenciosas, mais melancólicas, já não são mais paisagens animadas, já vão tomando um outro rumo essas obras no final da fase pau-brasil. Já a próxima obra, que se chama Estrada de Ferro Central do Brasil, a gente vê que Tarsila mescla duas paisagens aqui. A paisagem, um cenário aberto de fazenda, com uma paisagem de uma cidade futura, de uma paisagem moderna, que era a São Paulo na época. Ela fez essa obra para ilustrar uma palestra que Blaise Sandras ia fazer no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Então, é uma obra que lembra São Paulo como uma cidade moderna, lembra a Estrada de Ferro Central do Brasil, que estava sendo inaugurada nessa época, e as ferrovias eram muito importantes naquela época, porque elas transportavam, elas serviam tanto para a indústria quanto para o comércio. Então, Tarsila coloca a ferrovia aqui em primeiro plano, né? Onde a gente vê uma paisagem que sugere barulho, sugere movimento, sugere sinais de trens, né? Sinais luminosos de iluminação, quanto sinais que fazem essa passagem dos trens, que abrem e fecham para as passagens dos trens. Então, mais uma paisagem cubista que Tarsila faz à maneira dela. Ela não segue o cubismo monocromático que era feito nas vanguardas europeias. Ela coloca as nossas cores e os elementos do nosso Brasil nos trabalhos dela. E aqui o autorretrato de 1924, que é um outro autorretrato marcante nos trabalhos de Tarsila. Esse autorretrato depois vai servir de capa da primeira exposição individual que Tarsila faz aqui no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, em 1929, que mais tarde nós vamos falar dela. E aqui a gente vê nesse autorretrato esse rosto ovoide de Tarsila, etéreo, solto, suspenso no espaço. E ela se inspira nas esculturas de Constantin Brancusi, que fazia também esses rostos soltos, assim, de uma maneira muito interessante, muito bonita. E Tarsila faz aqui o seu próprio rosto, com esse cabelo puxado para trás, com a sobrancelha, que é um risquinho só, não é? Com essa maquiagem muito sofisticada, a boca vermelha, os longos brincos que molduram esse rosto, que é um rosto solto, suspenso. Isso é que marca este autorretrato. Vamos dizer, é o que tem de mais interessante e importante neste autorretrato de Tarsila. E as próximas obras que nós vão fechar
a fase pau-brasil, que vai até aproximadamente 1926. E como eu falei para vocês, essas obras já fazem um momento diferente daquelas primeiras paisagens animadas do primeiro momento da fase pau-brasil. Esta aqui à esquerda, que se chama Palmeiras, a gente observa uma paisagem quase metafísica, uma ausência do real, quando a gente vê essas montanhas que quase que beiram o irreal, porque tem essas palmeiras muito longas que cruzam este céu, já caminham para um movimento surrealista, né? É uma paisagem silenciosa, melancólica, tem também a referência de fazenda, também de uma estrada de ferro em primeiro plano, mas a gente já não vê mais o movimento, não vê mais aquela paisagem animada, é muito mais silenciosa. Já a da direita, que se chama Lagoa Santa é um vilarejo de Minas Gerais. Então, a gente vê os casarios de uma cidade do interior, a igrejinha com a torre, as cores já são cores muito mais suaves, não tem aquele colorido da primeira fase, da fase pau-brasil. A gente vê os porquinhos soltos pela rua, a bananeira, mas em primeiro plano, essa cerca viva, esses troncos que fazem esse movimento sinuoso, muito já no movimento surrealista, que Tarsila começa já a fazer nesta fase, que ela já vai entrar na fase antropofágica do trabalho dela. Já na próxima obra, que é essa maravilhosa obra que se chama Cartão Postal, que Tarsila fez em 1928, e em 2018 ela serviu de inspiração para uma sandália havaiana. No verão de 2018, eles fizeram uma sandália havaiana com essa estampa. E aqui, essa obra é uma passagem mesmo da fase pau-brasil para a fase antropofágica. Da metade da obra para o final, a gente vê do lado esquerdo uma paisagem ribeirinha, com os casarios, né, de uma cidade do interior, depois uma paisagem do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar, as montanhas, e em primeiro plano, já uma paisagem totalmente antropofágica, com essa vegetação robusta, com essas árvores já com uma outra tonalidade, né? Esse verde já é muito mais profundo, muito mais sensual. Agora, o que mais chama atenção aqui é esse animal, que é um animal híbrido, que ele é uma mistura de animal com humano. É um bicho preguiça, mas se vocês prestarem atenção, ele tem um sorriso maroto. Ele fica entre o animal e um homem, porque ele tem braços, tem pernas, tem mãos, e, ao mesmo tempo, é um animal, está em cima de uma árvore. Então, é esse caminho que Tarsila já faz para um movimento antropofágico e também já para uma fase surrealista, que nós vamos começar a ver a partir daqui. No final de 1925, dois importantes acontecimentos marcam a vida de Tarsila. O primeiro é essa exposição que ela faz em Paris, que foi na Galerie Percier, que era uma importante galeria em Paris, onde ela apresenta 17 trabalhos da fase pau-brasil. E aqui a gente vê a Tarsila muito elegante, vestindo uma roupa, talvez de Jean Patou, ou de Poiret, não é? E ela mostra o quadro que nós acabamos de analisar, que é o Morro da Favela. E nessa exposição, ela mostra também a cuca, que é este quadro que tem a cuca, que é esse animal lendário da cultura popular brasileira. E também aqui ela mescla animais reais com animais imaginários. Por exemplo, o sapo, a joaninha, são animais reais.
e ela põe um tatu voador, que é um animal totalmente imaginário. Então, essa obra fica entre o universo do sonho, da magia, do exótico, do mágico. Ela já faz essa mistura de elementos aqui nessa obra, essa árvore com essa copa cheia de pequenos corações. Então, já nesse caminho antropofágico também. E o segundo compromisso importante que Tarsila tem no final de 1925 é que, afinal, o pai de Tarsila conseguiu anular o casamento dela com André Teixeira Pinto. Agora, vocês imaginam, Tarsila já tinha uma filha, que era Dulce, com 9, 10 anos, e o pai dela conseguiu anular o casamento. Então, o pai de Tarsila tinha muito poder na época, não é? E assim, com a anulação do casamento, Tarsila estava livre para casar com Oswald de Andrade. E eles, então, puderam marcar o casamento, que aconteceu em agosto de 1926, e foi no Rio de Janeiro, numa cerimônia íntima, porque só foi um casamento no civil, mas um casamento muito sofisticado e que teve a presença do presidente do Brasil na época, que era o Washington Luiz, que foi padrinho do casal, que Mário de Andrade passou a chamar o casal de casal Tarcivaldi. Ele chipou o casal Tarsila e Oswald e passou a chamar os dois de casal Tarcivaldi. Então, o Washington Luiz, que era o presidente do Brasil na época, foi o padrinho de casamento do casal Tarsila e Oswald, para vocês imaginarem o prestígio que eles tinham na época, né? E depois de tantas festividades e tanta movimentação, o casal foi, enfim, descansar na Fazenda Santa Teresa do Alto, e nós estamos vendo aqui o casal nesse momento íntimo, descansando na fazenda. E o casal tinha uma sexualidade muito profunda, muito densa, né? Nesse momento aí de lua de mel que eles tiveram pós-casamento. E, neste momento, Tarsila começou a fazer quadros em que ela mostrava essa forte sexualidade que existia entre o casal, como ela vai demonstrar isso neste belíssimo quadro que se chama Manacá. Então, aqui a gente vê a natureza transbordante que desabrocha na flor do manacá, que é essa flor que está bem aqui no meio, e a gente vê que as cores azul, rosa e verde, que Tarsila faz aqui, já pega uma tonalidade muito mais profunda, muito mais densa, muito mais sensual. Já não tem aquele tom muito clarinho da face pau-brasil que a gente acabou de ver. Aqui as cores são muito mais densas, são muito mais vibrantes, não é? E ela chama aqui essa flor do manacá, de flor pênis ereta vibrante. Então, ela chama o pênis manacá ereto diante dessas duas grandes montanhas que a gente vê, que, na verdade, se vocês prestarem bem atenção, são duas grandes nádegas. Então, Tarsila faz o pênis ereto na frente das duas grandes nádegas, mostrando essa forte sexualidade que existia entre o casal na época, nessa lua de mel, que com certeza foi muito caliente. Então, mostrando a sexualidade do casal. E em 1928, Tarsila fez o Abapuru, que é essa obra que nós todos conhecemos muito bem. Que quando Tarsila fez o Abapuru, ela nunca imaginava que o Abapuru fosse ser o estupim para o movimento antropofágico, que Oswald de Andrade fosse se inspirar no Abapuru para fazer o seu manifesto antropófago. Não, Tarsila só pensou em agradar o seu amado no dia do seu aniversário, em dar um presente para ele, só. Quando ela chegou com o Abapuru e deu de presente para Oswald de Andrade, Oswald estranhou essa obra, achou muito interessante, mas achou diferente. E ele estava com o seu amigo, que era o Raul Bopp, e ele conversando com o Raul, ele falou: o
que te parece essa figura, Raul? E eles ficaram ali conversando, e de repente o Oswald falou: parece o homem plantado na terra. E quando Oswald falou essa frase, Tarsila correu e pegou um dicionário Montoya, que era um dicionário de língua tupi, e foi ver o significado dessa frase, o homem plantado na terra. E ela viu que o homem, na língua tupi, era Aba, e Poru era que comia carne humana. Então, quando eles juntaram Aba, Poru, eles viram que Aba, Poru poderia ser o nome dessa obra. O homem plantado na terra, o homem antropófago. Só que Tarsilinha, que é a sobrinha neta de Tarsila do Amaral, e a Tarsilinha tinha 6 anos quando Tarsila morreu. Tarsilinha se lembra muito bem da tia. E para Tarsilinha, o Abapuru é o autorretrato de Tarsila do Amaral, porque a Tarsilinha acha que Tarsila fez o autorretrato como ela se dando de presente, provavelmente nua, se dando para Oswald de Andrade na ocasião do seu aniversário. Então, Tarsilinha fez uma teoria sobre o Abapuru. E a teoria é a seguinte: num dia quente de verão, Tarsila, provavelmente nua, sentada na sala da sua casa, exatamente como Tarsilinha está aqui sentada, com as pernas dobradas, a mão esquerda segurando a cabeça, o braço direito solto pelo corpo, e tinha um espelho grande na sala que vinha desde o teto até o chão, e esse espelho ficava levemente inclinado. E Tarsila, sentada próxima a esse espelho, pensando com a cabeça, pensando como agradar o meu amado, como surpreender Oswald no dia do seu aniversário. Quero tanto fazer algo diferente para agradar Oswald. De repente, ela olhou para o lado e viu a sua própria imagem refletida no espelho. Mas era uma imagem diferente, era uma imagem refletida, distorcida no espelho. E ela, como artista, viu naquela imagem distorcida um momento de criação. Rapidamente, ela pegou um lápis e um papel e desenhou aquela imagem que ela viu refletida. Um grande pé em primeiro plano, depois as pernas, os braços e lá no finalzinho uma cabeça bem pequenininha. E como Tarsila sempre fazia nos seus trabalhos uma referência do nosso Brasil, ela pegou uma tela, as tintas, e fez no fundo da tela um fundo em azul, como referência aos nossos mares e ao nosso céu, o céu azul do nosso Brasil. O cactus, que era uma vegetação que sempre tinha bastante nas fazendas do seu pai, e também simbolizando esse momento fálico, né? Esse momento de muita sexualidade entre o casal. E esse olho, simbolizando aqui o sol, para Tarsila, naquele momento, este sol simbolizava a íris e o olhar de Oswald, sempre voltado para ela, que ela queria que o olhar dele sempre estivesse voltado para ela. Então, quando ela terminou, ela olhou e falou: pronto, está feito o presente, né? Está aqui o meu autorretrato que eu vou dar para Oswald. E alguns familiares, algumas evidências fecham essa teoria para Tarsilinha. Por exemplo, alguns familiares atestam que Tarsila tinha mesmo esse pé grande, poderoso, com o segundo dedo bem maior que o dedão. E lá em cima, na cabeça, se a gente observar bem, lembra muito o autorretrato de 1924, não é? E para Tarsilinha, quando, na separação de Tarsila com Oswald de Andrade, a única coisa que Tarsila quis de volta foi o quadro Abapuru, que ela tinha dado de presente para Oswald. E eu vou contar para vocês por quê daqui um pouquinho na nossa visita guiada, né? Então, aí fecha
o raciocínio de Tarsilinha, que vocês vão entender por quê, né? E em 1929, um ano depois, Tarsila faz, então, este quadro que se chama Antropofagia, que aqui está, então, a união das duas figuras, a negra, essa primeira manifestação da antropofagia, que foi feita em 1923, e o Abapuru, que foi feito em 1928. Mas, se vocês repararem, o Abapuru aqui está completamente diferente. Ele está invertido. Ele não tem mais o pé com 5 dedos. São 4 dedos aqui somente. A cabeça não tem mais, o olho, não tem mais os traços. O braço não pende mais pelo corpo. É outra figura. Possivelmente, Tarsila, depois que Oswald escreveu o Manifesto Antropófago, inspirado no Abapuru, que nós acabamos de ver, Tarsila assumiu que aquela figura era mesmo um antropófago. E ela pensou, o que somos nós? Eu e meus amigos modernistas. Nós somos antropófagos. Nós vamos para Paris, nós vamos para a Europa, nós engolimos a cultura europeia e depois nós devolvemos sob um olhar brasileiro, sobre um olhar nacional. Então, nós somos uns antropófagos da cultura alheia. E quando ela fez esse raciocínio, ela digeriu que era mesmo um antropófago e não tocou mais no assunto que era realmente o seu autorretrato, né? E assim, o Oswald de Andrade, no seu Manifesto Antropófago, ele fala também que eles todos devoravam, engoliam Shakespeare e depois recitavam "To be or not to be? That's the question". Então, assim ficou esse manifesto antropófago, que, no fundo, é esse ser que engole a cultura alheia e devolve sob um olhar brasileiro. E neste período da fase antropofágica de Tarsila do Amaral, Tarsila fez obras magníficas, monumentais, como nós estamos vendo aqui. Essa da esquerda se chama O Lago, a da direita a Lua, a próxima que nós vamos ver se chama Floresta, e do lado o Ovo, que são algumas das obras deste período antropofágico, que são obras que sugerem profundidade, que têm vestígios surrealistas, onde nós vemos paisagens que têm seres vegetais, que parecem com animais, ou animais que parecem homens, como eu mostrei para vocês no cartão postal, né? Esses animais híbridos, as cores ficam muito mais intensas, muito mais profundas, muito mais sensuais, as montanhas se desdobram em curvas, sugerem sonhos. E agora, nessa obra que se chama Floresta, a gente vê essa cesta com esses ovos, e a gente fica pensando, seriam ovos, seriam frutas? Então, essa dubiedade, essa ambiguidade, que a gente fica sem saber essas figuras o que serão, isso tudo são características fortes dessa fase antropofágica. E agora, à direita, esse grande ovo, e desse ovo enorme sai esta cobra urutu, também enorme. Ela sai desse ovo e ela vai até esse cone vermelho, também muito fálico, e ela envolve esse cone como uma garra, como dedos. E esta cabeça da cobra olha o ovo e faz uma reflexão. Foi daqui que eu vim. Então, neste momento, reface o caminho do mito, onde o fim volta ao começo em um grande ciclo vital. E assim fica a pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a cobra urutu? Então, é esse clima deste movimento antropofágico, desse movimento surrealista, que estão as características dessa fase antropofágica de Tarsila do Amaral.
O ano de 1929 foi um ano muito difícil para Tarsila. Logo em janeiro, houve a quebra da Bolsa de Nova York e os americanos, os Estados Unidos, pararam de comprar o café do Brasil. E o pai de Tarsila era um dos cafeeiros de elite. E eles quebraram, todos. Houve falência total, né? E Tarsila disse uma vez, muito triste, que via aqueles cafezais cheinhos de brotos de café e ninguém para comprar o café do Brasil. Então, já começou o ano assim, com muita tristeza. Depois, ela estava pleiteando uma exposição individual aqui no Brasil há muito tempo. E, afinal, saiu essa exposição que aconteceu em junho de 1929, que o autorretrato de 1924 foi a capa dessa exposição, como nós estamos vendo aqui. E nessa exposição, Tarsila mostrou 35 trabalhos, e entre eles, os trabalhos da fase antropofágica, que até hoje, quando eu explico para vocês, por exemplo, que eu acabei de explicar o ovo, são trabalhos que, se não tem alguém explicando, fica difícil da gente entender o real significado do trabalho. Então, vocês imaginam isso em 1929. As pessoas não entenderam. E tinha um livro que as pessoas podiam deixar ali os seus comentários. E uma pessoa que não se identificou deixou um comentário assim: saí da tua exposição com a clara impressão que eu estava deixando um manicômio. Então, esse comentário calou fundo no coração de Tarsila. Ela ficou muito triste, porque ela esperava essa exposição há tanto tempo no seu Brasil. Mas Tarsila tinha muita personalidade. Ela não deixou que aquilo abalasse tão profundamente e seguiu firme na linha de pensamento que ela tinha e no que ela acreditava. E também, em 1929, aconteceu Pagu, ou Patrícia Galvão, que é essa moça que nós estamos vendo aqui à esquerda, que ela tinha 18 anos nessa época, no auge dos seus 18 anos, linda, uma mulher também de muita personalidade, uma mulher inteligente, escritora, sabia o que queria, à frente do seu tempo. Nessa fotografia, nós estamos vendo à esquerda, Pagu, depois Anita Malfatti, depois Tarsila, junto de Tarsila, Oswald de Andrade, e mais algumas personalidades que a gente não conseguiu identificar. E na exposição de Tarsila, em 1929. E Pagu era apaixonada pelos trabalhos de Tarsila, era encantada com Tarsila. E Tarsila, encantada com essa paixão que Pagu tinha por ela, tratava Pagu como filha. Emprestava roupa, emprestava joias e trazia ela para dentro da sua casa. E o que aconteceu? Oswald de Andrade se apaixonou por Pagu, engravidou Pagu, e aí arranjou um casamento de mentira para Pagu, né? Porque Pagu tinha um pai que era muito bravo. E para tapear o pai de Pagu e também para tapear Tarsila, Oswald de Andrade arranjou um casamento com Belisário. Belisário era um ajudante de Tarsila, um ajudante, um rapaz simples, que ajudava a limpar os pincéis de Tarsila ali no ateliê, e Belisário era apaixonado por Pagu. Então, Oswald chegou e falou para Belisário: Belisário, você vai casar com Pagu. E Belisário nem discutiu, falou: caso. Quem foram os padrinhos de Belisário e Pagu? Oswald de Andrade e Tarsila. E Tarsila não tinha ideia do que estava acontecendo, a mínima ideia. E o casal Belisário e Pagu estavam com uma lua de mel para a Bahia e iam ficar um mês na Bahia. Aí, quando eles saíram em lua de mel, Oswald de Andrade saiu atrás, tirou o Belisário da lua de mel, do caminho ali, ocupou o lugar de Belisário ali na lua de mel e seguiu com Pagu e ficaram um mês viajando pela Bahia. E é claro que Tarsila ficou sabendo de tudo.
E quando Oswald de Andrade voltou um mês depois, pedindo perdão, é claro que Tarsila não deu de maneira nenhuma. Não quis mais saber de nada com Oswald de Andrade. A única coisa que ela quis de volta desse casamento foi o abapuru, que na época, gente, não tinha valor comercial nenhum. Ela, na verdade, ela não pediu o quadro de volta, ela trocou o abapuru por esse quadro maravilhoso que se chama O Enigma de um Dia, que é um quadro de Giorgio de Chirico, que já na época valia um bom dinheiro. E Oswald de Andrade, já completamente sem dinheiro, vendeu esse quadro para Titilo Matarazzo, sobrinho, e hoje esse quadro pertence ao MAC, pertence ao acervo do MAC. E Oswald de Andrade pegou esse quadro, então pegou o dinheiro, e Tarsila ficou, então, com a Abapuru. E para Tarsilinha, aí fechou o raciocínio, então, de Tarsilinha. Porque o que acontece? Como que Tarsila queria ver, né? Como que Tarsila poderia imaginar um quadro, seu autorretrato, enfeitando a casa, a sala de Oswald de Andrade com outra mulher. Era impossível para ela imaginar isso. Então, ela pediu de volta o abapuru para ela. Então, aí, para a Tarsilinha, isso fecha o pensamento de que realmente abapuru é um autorretrato. E aí, cada um de nós tira a sua própria conclusão, né? E depois desse sofrimento todo, dessa decepção toda que Tarsila teve, esse maravilhoso quadro que se chama Composição ou Figura Só, foi o primeiro quadro que Tarsila fez logo depois disso tudo. E aqui, gente, é uma licença poética, que quer dizer que cada um pode fazer a sua própria interpretação. Eu vejo este quadro como uma lágrima. Essa figura pode ser a figura de uma mulher, não é? Com esses cabelos indo para o infinito, esses cabelos longos para o infinito. É uma melancolia em lilás ou em azul. É um quadro de muita tristeza, de muita melancolia, que era o que Tarsila estava sentindo neste momento, de muita decepção, que ela sentiu mesmo, que não tem nem como não sentir, né? Mas Tarsila não era mulher de ficar sozinha. Um ano depois, em 1931, ela conheceu Osório César, que é este que nós estamos vendo, que era um médico, psiquiatra e comunista. E foi através de Osório César que Tarsila fez uma exposição em Moscou, na Rússia, e essa exposição foi um sucesso, e ela vendeu um quadro muito importante, que é este que nós estamos vendo, da fase pau-brasil, que se chama O Pescador. E esse quadro, Tarsila recebeu um bom dinheiro por esse quadro. Esse quadro hoje mora no Hermitage, em São Petersburgo. E ela recebeu um bom dinheiro com esse quadro, mas eles não podiam trazer o dinheiro da Rússia para o Brasil. Eles teriam que gastar esse dinheiro lá. Então, ela e Osório viajaram por toda a Rússia, foram para São Petersburgo, foram para a Ucrânia, ficaram bastante tempo em Moscou, e quando o dinheiro acabou, eles voltaram para o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, era o regime, era o governo de Getúlio Vargas que acontecia aqui no Brasil. E Getúlio Vargas tinha um governo anticomunista, total. E ele estava doido para pegar alguém para Cristo. E quando ele ficou sabendo que Tarsila tinha feito uma exposição na Rússia, que namorava um médico comunista, que tinha participado de algumas reuniões comunistas, ele simplesmente mandou prender Tarsila do Amaral. E Tarsila ficou um mês presa. E somente o pai dela deu assistência para ela nesse período. Foi muito difícil para Tarsila ficar um mês presa, muito difícil. E quando ela conseguiu sair da prisão, ela terminou com Osório, não quis mais saber dele, e muito menos de política. E a vida de Tarsila se modificou por completo.
por completo. Não só a vida, como também as obras de Tarsila se modificaram. As obras passaram a ter um profundo cunho social, como nós estamos vendo nessa obra que se chama Operários, que é um marco na vida e na carreira artística de Tarsila do Amaral. Né? Essa obra maravilhosa, que aqui a gente vê 51 cabeças que mostram a massa humana de trabalhadores do mundo industrial. A gente vê à esquerda as chaminés do mundo industrial de São Paulo e à direita essa pirâmide de rostos sobrepostos, né, em justa posição. Essa pirâmide vai para o infinito, não tem fim, né? E esses rostos, essa mistura de raças, diferentes na fisionomia, na cor e na raça, mas iguais nas frentes de trabalho. Aqui não cabem sorrisos, aqui não cabem esperanças, numa classe de trabalhadores que não tinham, na época, leis que defendessem, não tinham leis trabalhistas que defendessem essa classe de trabalhadores na época. E aqui Tarsila põe algumas pessoas conhecidas por nós. Por exemplo, no centro, a gente vê o rosto de Mário de Andrade. Embaixo de Mário de Andrade, tem o rosto de um trabalhador que era um negro muito fiel ao pai de Tarsila, que se chamava Benedito Sampaio. E aqui tem também a figura de Anita Malfatti e outras pessoas conhecidas de Tarsila na época. Mas o que mais marca esse trabalho é realmente essa mistura de raças, não é? Que são diferentes na fisionomia, na cor e na raça, mas iguais na força de trabalho na época. E esse quadro maravilhoso pertence ao acervo do Estado de São Paulo e mora no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. Já essa segunda obra, que também é belíssima e que se chama Segunda Classe, aqui também não tem motivos para a gente ver sorrisos nesses rostos dessa família inteira, todos descalços, essas crianças com muita fome, que a gente vê que as roupinhas estão largas no rosto, nos corpinhos dessas crianças. Então, Tarsila conta que ela sempre viajava nos trens de primeira classe e que muitas vezes ela cruzava com essas famílias viajando de segunda classe e fugindo da seca que assolava o norte e nordeste do nosso país na década de 30. E eles saíam de lá sem perspectiva nenhuma. E chegavam aqui também, no Sudeste, sem perspectiva nenhuma. Vinham, assim, tentar a sorte por aqui. Então, ela, muito penalizada com o sofrimento dessas famílias, ela fez este quadro, né? Com esse profundo cunho social também, muito, muito, muito sério, muito forte, né? Em 1933, Tarsila conheceu Luiz Martins. Luiz Martins, esse moço lindo que a gente está vendo aqui, ele era 21 anos mais jovem que Tarsila. Ele era escritor, ele era muito inteligente, também um admirador de Tarsila, admirador dos seus trabalhos, e eles tiveram um relacionamento que durou 18 anos. Foi o mais longo relacionamento que Tarsila teve, mas cada um na sua casa, por conta desse preconceito todo que Tarsila sofria demais na época dela, não é? E ele era 21 anos mais novo que ela. Mas, depois de 18 anos, o que aconteceu? Luiz se apaixonou por uma prima de Tarsila, que era 40 anos mais nova que Tarsila. Essa prima se chamava Maria, e Luiz se apaixonou. E Tarsila, que tinha na época quase 70 anos, ela muito generosamente se afastou, porque sabia o tanto que Luiz tinha vontade de formar a sua própria família, de ter seus filhos, e sabia que com ela seria impossível. Então, ela se afastou, deixou o caminho aberto para que Luiz formasse a família com Maria,
Mas eles continuaram muito amigos até o final da vida de Tarsila. Ele deu muita assistência para ela. Na década de 40, Tarsila fez quadros monumentais, como estes que nós estamos vendo aqui. O da esquerda se chama Primavera, o do meio, A Praia, e o da direita, A Terra, que tem evocação, uma forte evocação com a antropofagia, não é? Que são esses corpos lançados no espaço, largados no espaço, nessa atmosfera onírica de sonho, com essas obras monumentais também, muito importantes nessa década de 40. E na década de 50, Tarsila ela faz uma evocação da fase pau-brasil. Ela retoma a temática da fase pau-brasil numa releitura que ela chama de fase neo-pau-brasil. Só que são com cores muito mais suaves, não tem aquela dramaticidade, aquele cubismo tão forte da fase pau-brasil, né? Porque é uma releitura que ela realmente faz nessa fase, né? Em que ela recria muitas vezes a paisagem da fazenda Morro Alto, da Santa Teresa Morro Alto, que foi a fazenda que acabou ficando para ela na herança do pai. Então, além da fazenda Morro Alto, ela faz também outras paisagens nessa fase neo-pau-brasil. E em 1954, a pedido do governo de São Paulo, ela faz esse grande mural que se chama Procissão do Santíssimo. E ela faz esse mural em comemoração ao 4º centenário de São Paulo, que houveram várias comemorações, e este mural foi em comemoração também ao 4º centenário de São Paulo. E Tarsila teve duas grandes dores na vida dela. Em 1949, a sua única neta, que se chamava Beatriz, que é essa menina linda que nós estamos vendo, com 13 anos, ela morreu afogada numa excursão de escola. Ela tentava ajudar uma amiguinha que estava se afogando, e nessa ajuda da amiguinha, as duas morreram afogadas. E ela era filha única de Dulce, que era também filha única de Tarsila. E Dulce entrou em profunda depressão, morrendo alguns anos depois. E Tarsila conseguiu forças na espiritualidade e na religião junto com Chico Xavier. Foi a única maneira que Tarsila conseguiu para sair da tristeza imensa que assolou Tarsila nessa ocasião. E Tarsila, no final da vida, na década de 70, ela teve um problema muito sério de coluna e ela teve que ser operada e ficou com sequelas, então ficando numa cadeira de rodas até o final da vida. E nessa época, Tarsila já não tinha nenhuma obra importante mais. Ela teve que vender todos os seus trabalhos grandiosos, os seus olhos sob tela. Ela só tinha gravuras e alguns desenhos do seu pequeno apartamento em Higienópolis. E na última vez que ela apareceu ao vivo para um repórter, que foi um repórter do MIS, fazendo uma entrevista com ela, o repórter perguntou para ela: Dona Tarsila, o que a senhora acha da vida? E ela, sempre muito bem-humorada, respondeu para ele: eu amo a vida, sou fã da vida e quero ir com ela até os 100. Mas ela não chegou até os 100 anos. Ela morreu em 1973, com 76 anos. Mas deixou obras maravilhosas e lembranças maravilhosas para nós, né? E o nosso poeta maior, que é Carlos Drummond de Andrade, escreveu uma poesia maravilhosa que eu vou ler para vocês, as últimas estrofes, que se chama Brasil Tarsila. E ele escreveu: Tarsila, nome Brasil, dália sobrevivente no jardim desfolhado, constante em serena presença nacional, fixada com doçura. Tarsila, amora, amorável do Amaral. Onde te encontres,
azul, rosa e verde para sempre. Então, com essas palavras lindas de Carlos Drummond de Andrade, a gente termina a nossa visita falando dessa mulher forte, dessa mulher corajosa, dessa mulher que enfrentou preconceitos terríveis, né? E que soube passar por cima desses preconceitos, né? Indo morar sozinha, namorando, morando com Oswaldo de Andrade numa época difícil, né? Então, uma mulher realmente que passou por cima disso tudo para ser feliz. Perdeu as duas maiores paixões da vida dela e, no fim da vida, ela ainda disse que amava a vida e era fã dela. Então, com um exemplo desse, a gente termina a nossa visita, que eu espero que vocês tenham gostado. E agora a gente abre os microfones